Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Vamos nessa oportunidade para a disciplina de ciências, onde nós estaremos falando sobre os animais onívoros, tá? E também vamos prosseguir sobre a cadeia alimentar, que foi da última aula, tá? Nós falamos na última aula que nós iríamos continuar, tá certo? Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês, respectivamente, na página onde nós paramos, que foi a página 224, onde começaremos a falar sobre os animais onívoros, tá bom? Turminha, os animais onívoros. Então, bem na página 224, nós paramos aí. Falamos nas últimas aulas sobre o início o que é a cadeia alimentar. Falamos que a cadeia alimentar ela envolve a transferência de energia, de nutrientes entre os seres vivos, certo? Também na cadeia alimentar, o que nós encontramos? Os produtores, o consumidor primário, o consumidor terciário, os decompositores, tá bom? Então, a cadeia alimentar são relações alimentares. Então, dentro dessa relação, ou seja, é um animal servindo de alimento para outro, as plantas servindo de alimentos para alguns animais, tudo isso é chamado de cadeia alimentar, tá bom? Estou só reforçando isso aí, só para a gente estar lembrando. Falamos também de animais herbívoros, que são aqueles animais que só comem plantas. Falamos de animais carnívoros, que são aqueles animais que só comem carne, tá? E agora nós vamos falar aqui sobre os animais onívoros, tá? Então, vamos entender o que são animais onívoros, tá bom? Você acha que um mesmo ser vivo pode ocupar mais de uma posição na cadeia alimentar? Será, gente? Agora pense no ser humano, que se alimenta de plantas e de animais. Responda novamente a questão acima. Então, quer dizer que nós, os seres humanos, nós comemos tanto carne quanto vegetais. Existem pessoas que deixam de comer carne, tá? Mas, geralmente, nós comemos os dois tipos, né? Tanto carne quanto plantas. Então, na cadeia alimentar, o ser humano, ele ocupa mais de uma posição. Ele não é só carnívoro, ele come plantas também, certo? Então, existem também, crianças, alguns animais que eles ocupam mais de uma posição na cadeia alimentar, tá bom? Então, vamos entender mais um pouco. O que são os animais onívoros? Os animais onívoros, eles podem ocupar mais de uma posição em uma cadeia alimentar, atuando como diferentes tipos de consumidor. Então, os animais onívoros podem variar sua alimentação, ora se alimentando de plantas, ora consumindo outros animais. Então, como eu acabei de enfatizar para vocês, os animais onívoros que nós estamos falando, eles variam na sua alimentação. O que isso quer dizer, variar na alimentação? Ou seja, tem momentos que ele come carne e tem momentos também que ele come outros animais, tá? Por isso que é chamado de animais onívoros. Ele come tanto plantas quanto outros tipos de animais, ou seja, tanto vegetais, tá? Como também carnes, né, de outros animais. Então, nós temos aqui alguns exemplos, tá? De animais onívoros, tá bem? Aqui no texto de vocês. O ser humano, nós, somos onívoros, comemos tanto carne quanto vegetais. O cachorro, ele também consome alguns tipos de vegetais e de carne. O lobo-guará, alguns ursos, o avestruz e a galinha são exemplos de animais onívoros, tá? Então, na última aula, nós vimos sobre herbívoros, que são aqueles que só comem vegetais, e dos carnívoros, que comem somente carne. Então, essa classificação são animais que não são onívoros. Onívoros já é diferente, ele come os dois ao mesmo tempo. Então, ele come tanto vegetais quanto também
a carne de outros animais. Então, vocês acabaram de ver aqui alguns exemplos, tá? E aqui vocês têm aqui um prato, uma refeição, tá? Então, a dieta dos seres humanos inclui alimentos de origem animal e de origem vegetal, tá? Então, nós, os seres humanos, nós precisamos das duas coisas, tá? Tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Lembrando que tem pessoas que deixam a origem animal, tá? E preferem somente a origem vegetal. Mas isso aí são exceções, são outras pessoas que decidem ser veganas ou vegetarianas, tá bom? Então vamos aqui, a cadeia alimentar, vamos continuar falando sobre a cadeia alimentar. Então, você estudou que a cadeia alimentar envolve transferência de energia e de nutrientes entre os seres vivos, tá? Então, os nutrientes são transferidos entre os seres vivos da fonte de alimento. Muito bem, crianças. Os nutrientes são transferidos entre os seres vivos da fonte de alimento para aquele que a consome, tá? Então, quando um animal come o outro, ocorre o quê? Uma transferência de energia, certo? Quando também alguns animais comem plantas, também ocorre uma transferência de energia, certo? E também essa energia, ela pode retornar ao ambiente graças aos seres vivos decompositores, tá? Então, o que acontece? Por meio de um processo chamado decomposição, alguns fungos e bactérias transformam a matéria orgânica. Essa matéria orgânica, tá? É quando o animal morre, certo? Se torna uma matéria orgânica, tá? Em materiais que são liberados no ambiente e que podem ser absorvidos pelas plantas. Então, quando o animal morre, entra em ação quem? Outros seres vivos que são os decompositores, que são o quê? Alguns fungos e algumas bactérias. Então, os fungos, as bactérias, eles vão comer aquele animal que está morto, tá? Eles vão comer aquele animal. Então, essa energia que eles vão receber, os decompositores, o que são fungos e bactérias, essa energia que eles vão receber, vai ser o quê? Liberados para o ambiente, ou seja, no lugar onde eles estão, no ar, e vão ser absorvidos pelas plantas, tá? Absorvido pelas plantas. Então, as plantas também, elas recebem essa energia também através dos decompositores, que são fungos e bactérias, tá? Muito interessante isso. Então, diferentemente do que ocorre com a matéria, a quantidade de energia diminui a cada nível da cadeia alimentar. Veja a seguir. Vamos aqui. O Sol é a fonte primária de energia em uma cadeia alimentar, tá? Então, o Sol, gente, os raios solares, o Sol é a principal fonte de energia para cada cadeia alimentar. Tanto é que o Sol, ele libera uma vitamina chamada D, tá? E essa vitamina você só pode encontrar nos raios solares, tá bom? Por isso que é sempre bom a gente pegar um sol de vez em quando, correr, pegar um pequeno sol, principalmente de manhã cedo. Tudo isso faz bem para o nosso corpo, nós acabamos que ganhando energia, tá? Então, ficar às vezes dormindo o dia todo não é muito legal, deixar de pegar sol também não é muito bom. Então, cada ser vivo utiliza parte da energia para o funcionamento do organismo e parte dela é perdida, sob a forma de calor, por exemplo. Tá? Então, quando nós suamos muito ou estamos com muito calor, nós estamos perdendo a energia que nós recebemos do sol, tá? Então, vamos ver aqui. O capim, que é uma planta. O capim utiliza a energia da luz solar, tá bem que o capim, para produzir seu alimento. A gente viu nas aulas sobre plantas, sobre a questão da fotossíntese, né? Que a planta ela precisa dos raios solares, ela precisa da água,
não é? Ela precisa do gás carbônico para liberar gás oxigênio, uma troca, na verdade, de gás carbônico e gás oxigênio. Então, a partir daí, a planta, ela o quê? Ela produz o seu próprio alimento, que é chamado de fotossíntese, tá? Então, essa energia fica armazenada nele. Então, toda a energia que o capim recebe do sol fica armazenado nele, tá? Para manter ainda mais a sua sobrevivência, certo? Aí, o próximo aqui é o preá, que é esse animalzinho aqui, tá? Que no caso aqui, ele é um consumidor primário, porque ele está comendo o quê? Ele come o quê? O capim. Então, ao se alimentar do capim, o preá obtém parte da energia presente nessa planta, tá? O preá, ele recebe também a luz solar, mas quando ele come o capim, come a planta, ele se fortifica muito mais, ele cria muito mais energia, tá? Muito bem. Aí nós temos aqui a sussuarana. Ao se alimentar do preá, a sussuarana obtém parte da energia presente nele. A sussuarana, ela fica mais forte, ela fica mais sadia, tá? Porque ela comeu o preá e ela recebeu uma parte dessa energia do preá. Então, é uma troca de energias, como a gente já vem estudando, vem aprendendo sobre a cadeia alimentar. São trocas de energias através da alimentação desses animais. Troca de energias e de nutrientes, tá? Então, a representação do fluxo de energia em uma cadeia alimentar neste esquema, a espessura das setas diminui ao longo da cadeia, indicando redução da quantidade de energia, tá? Então, dá para perceber o que quer dizer esse texto? Que o capim, ele recebe muita energia. Olha só como a seta ela tá grossa, né? Quando o preá come esse capim, tá? Ele vai consumir sim energia do capim, mas não com tanta quantidade que o capim recebeu do sol, tá? Vai receber bem menos. E a sussuarana também vai receber bem menos energia também do preá, tá? Então, cai um pouco essa redução de energia, essa quantidade de energia, não é uma quantidade muito grande. É que nem nós, seres humanos. Eu não vou aguentar tomar só o café da manhã, ficar o dia todo com o café da manhã, não é? E eu acredito que cada um de vocês também, não é verdade? Eu acredito que, até coloquei para aparecer aqui para vocês, se eu for tomar um café da manhã, crianças, eu não vou aguentar o dia todo só com esse café da manhã. Vai ser pouca energia para mim, tá? Então, a mesma coisa é a cadeia alimentar desses animais aqui. Se eles comerem só de manhã, se o preá comer só de manhã um pouco de capim, ele vai continuar com fome, ele ainda vai querer comer mais o capim, porque o capim que dá energia para ele, né? A sussuarana é a mesma coisa. Se ela passar 2 dias sem comer um preá, não é? Vai ficar bem difícil para ela também, ela vai ficar fraca, certo? Então, ela precisa comer um preá e também tem outros tipos de animais que ela também come, tá bom? Ok. Então, vamos prosseguir aqui. Vocês têm aqui essa atividade no caderno de ciências, que vocês vão escrever, na verdade. Vocês vão dizer o que são animais onívoros. Cite exemplos de animais onívoros, tá? Qual é a principal fonte de energia da cadeia alimentar? Qual é a principal fonte de energia, tá? Quarta questão, como funciona o processo de decomposição em animais, matéria orgânica? Como é que funciona essa decomposição? Nós vimos aí anteriormente. Então, são 4 questões para nós estarmos finalizando essa parte, ok? Muito bem. Certo. Obrigada pela atenção de todos, tá bom? Qualquer dúvida lá, pode me chamar no privado, tá bom, turminha? Um abração para vocês.